dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. E o nosso desejo é que você tenha realmente um bom dia, um dia muito abençoado por Deus, que seja um dia de muita alegria, que seja um dia de comunhão familiar. Afinal de contas, o assunto de hoje é família. E a nossa oração é que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu casamento, Deus abençoe a sua família, que a graça do Senhor se faça presente na sua vida familiar. Capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios. A leitura bíblica de hoje envolve os versos do 1 ao 24, capítulo 7 de Coríntios. Paulo vai tratar agora do assunto do relacionamento conjugal. É muito importante esse texto e eu gostaria de ler o verso de número 14, que diz assim: pois o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Gosto de lembrar de uma frase do pastor Elton Rangel, quando passou pela nossa igreja. Ele disse assim: ventre santo não pode povoar o inferno. Filhos são gerados para povoarem o céu. E esse texto de 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo vai responder algumas perguntas a respeito do casamento. Ele começa falando sobre as questões que envolvem a sexualidade, os compromissos que os cônjuges têm diante de Deus, de atenderem às demandas um do outro, e a Bíblia diz no verso 3 que o marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa e a esposa deve satisfazer as necessidades conjugais do seu marido. E o apóstolo Paulo vai falando aqui nesse texto a respeito desse serviço mútuo que deve acontecer dentro do ambiente da casa, dentro do ambiente da família, quando o marido é instrumento de Deus para abençoar a esposa, na mesma dimensão que a esposa é um instrumento de Deus para abençoar um ao outro. E a Bíblia diz que nem o marido deve se privar da relação com a esposa, nem a esposa se privar do relacionamento com o seu marido. E o apóstolo Paulo, na medida em que ele vai tratando dessa questão familiar, e certamente este era um dos assuntos importantes para serem corrigidos na igreja de Corinto, enquanto ele vai tratando desse assunto familiar, ele entra na questão dos casamentos que se tornaram mistos em função da conversão de um ou de outro. E Paulo vai deixar muito claro, olha, uma vez que você tomou a sua decisão ao lado de Jesus e o seu cônjuge não tomou essa decisão, então o que você deve fazer? Você deve usar toda a influência espiritual que você tem para santificar a sua casa. Diz o texto, então, que o marido descrente é santificado pela esposa crente. A esposa descrente é santificada pelo marido crente. Então, a lógica do Evangelho é diferente daquela lógica do Velho Testamento. Não é? Lá no Velho Testamento, a lógica era o seguinte: o impuro acabava manchando o puro. E por isso, o impuro não podia tocar no puro e vice-versa, porque aquele que estava puro, santificado, ele perdia a sua condição em função de se relacionar com aquele que estava vivendo em impureza. Mas no Novo Testamento, a partir da lógica do Evangelho, a partir da ação de Jesus, as coisas mudam. E segundo a palavra de Deus aqui, o descrente é santificado pelo crente. Por isso, você, esposa, que tem um marido descrente, continue vivendo a sua vida cristã com integridade, com verdade,
para que o seu marido seja influenciado pela sua vida, pelo seu comportamento. E lá na primeira carta de Pedro, a Bíblia vai dizer, olha, não é pela palavra, mas é pelo comportamento. Não é ficar buzinando no ouvido do seu marido o tempo todo que vai resolver. É através do seu comportamento de santidade que você vai impactar a vida do seu cônjuge. A mesma coisa do marido para com a esposa. É através do comportamento, através da sua vida. Agora, queridos, se isso acontece entre um casal misto, que alguém se converteu e o outro não converteu ainda. Imagina como que deve ser entre casais crentes, em que os dois já foram santificados, em que os dois já foram alcançados pela graça de Deus. O compromisso da santidade que deve acontecer na vida familiar é um compromisso para que um abençoe a vida do outro. Que Deus nos abençoe nisso. Que Deus abençoe nossos casamentos, nossos relacionamentos em Cristo Jesus. Vamos orar? Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque encontramos na Tua Palavra orientações para todas as áreas da nossa vida e de maneira muito especial encontramos orientações para a vivência familiar. E oramos, ó Deus, para que o Senhor nos abençoe, para que como família vivamos na Tua presença em santidade e amor. Abençoa, Senhor Deus, os relacionamentos. Cuida, Senhor Deus, dos casamentos. E que, ó Deus, naquelas situações em que a esposa é crente, o marido não é, ou vice-versa, que os Teus servos sejam instrumentos do Senhor no relacionamento conjugal, para que possam santificar o outro. E naqueles casos, ó Deus, em que ambos são salvos, ambos já foram alcançados pela Tua graça, que sejamos instrumentos do Teu amor na vida uns dos outros. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?